No segundo episódio sobre as cidades com forte ligação com o futebol, viajaremos para a Argentina, na América do Sul, especificamente na capital Buenos Aires. Para esclarecer alguns pontos, falaremos apenas dos times da capital, como são conhecidos os portenhos ou as pessoas do Porto, e não dos times que pertencem à província, que são os bonaerense. A cidade tem uma população de quase 3 milhões de pessoas e possui 48 bairros oficiais, cada um com a sua própria história e suas próprias características. Possui uma extensão de 200 quilômetros quadrados, menos da metade de Curitiba, porém ostenta o posto de cidade com mais estádios de futebol no mundo, 18 no total. A partir da segunda metade do século XIX, o futebol foi introduzido principalmente por estudantes e trabalhadores britânicos que viviam na Argentina. O país era uma das maiores potências econômicas da época. O primeiro clube a ser criado foi Clube Atlético Buenos Aires, em 1867, por Alexander Watson Hutton, um educador escocês. A popularização do futebol veio algumas décadas depois e foi impulsionada por vários fatores. A classe trabalhadora urbana adotou o esporte como forma de lazer e entretenimento, e os clubes começaram a surgir em diferentes bairros de Buenos Aires e de outras cidades. A Argentina foi o primeiro país fora da Europa a criar uma liga de futebol, fato que ocorreu em 1891, mesmo que tenha sido disputada de forma amadora até 1931, foi um marco importante para o crescimento dos clubes e popularização do esporte no país. Buenos Aires possui nada menos que 29 clubes profissionais espalhados por vários bairros da cidade. Com isso, tem uma média de um time para cada 103 mil pessoas. Para efeito de comparação, a cidade de São Paulo divide entre si apenas 6 clubes profissionais, o que dá uma média de um time para cada quase 2 milhões de paulistanos. É a cidade mais importante e vencedora da Argentina. Seus times já conquistaram 107 vezes o Campeonato Argentino, 13 vezes a Libertadores da América e 5 mundiais. Por estarem muito próximos geograficamente, há vários clássicos na cidade e muita rivalidade envolvida. Os principais são o superclássico entre Boca e River Plate, que são os maiores times do país. Há também uma grande rivalidade entre San Lorenzo e Huracán. Vélez e Ferrocarril Oeste também é um clássico importante da cidade. No entanto, perdeu forças com o passar dos anos, devido ao Ferrocarril não se manter na elite do futebol argentino. O Vélez é visto como o time de um bairro elitista, já o Ferro vem da região de ferroviários. A partir de agora, dedicaremos um tempo para conhecer e entender um pouco mais sobre a rivalidade entre Boca e River Plate. Se não é do conhecimento de muitos, mas saiba que os dois clubes foram fundados no bairro La Boca, o River Plate em 1901 e o Boca em 1905, porém o River Plate passou por um processo nômade até se fixar no bairro de Belgrano, ao norte de Buenos Aires. Em 1906 foi despejado pelo Ministério da Agricultura, jogou um ano em Sarandi, fora da capital, retornou para La Boca em 1907 e jogou até 1912, ano em que o campo foi destruído por uma tempestade. Na década de 20 mudou-se para Palermo, região mais nobre de Buenos Aires. Posteriormente, na década de 30, o time se mudou para Belgrano, local onde foi inaugurado o seu estádio, o Monumental de Nunes. Os clubes viraram o oposto do outro nos anos que viriam a seguir. O Boca Juniors, permanecendo no bairro humilde e operário de La Boca, ganhou contornos de povão, representando as camadas mais pobres da sociedade. Já o River Plate, por outro lado, se mudou para um bairro nobre e foi adotado pela alta sociedade portenha. Explodiu financeiramente da década de 1930, por isso o apelido de milionários, e passou a representar os mais ricos. A partir de 1920, ambos os clubes começaram a conquistar taças nacionalmente e a rivalidade foi se intensificando. Porém, demoraram um pouco para conquistar prestígios internacionalmente. Somente em 1967, o Boca veio conquistar sua primeira Libertadores. O clube já havia 20 títulos nacionais
e o River 17. O River veio levantar sua primeira Libertadores somente em 1986. Nessa época, os milionários haviam ultrapassado em títulos nacionais, 22 contra 21. Atualmente são os maiores vencedores do campeonato argentino. River com 38 títulos e o Boca com 35. Já em conquistas internacionais, o Boca leva vantagem. São 6 Libertadores contra 4 do River e 3 Mundiais contra 1 do River. A repercussão do clássico é absurda, não apenas na Argentina, como em todo o mundo, graças à história, tradição e torcidas dos dois times. Boca e River já abrigaram nomes gigantes do mundo do futebol, como Riquelme, Di Stéfano, Crespo e Maradona. Confira um pouco da atmosfera que envolve o superclássico. Esse foi o segundo episódio sobre cidades com grande importância e relevância para o futebol, e Buenos Aires é uma cidade que respira futebol, com grandes times, grandes clássicos e pessoas que são apaixonadas pelo esporte. Em breve falaremos sobre outras cidades da Argentina. Obrigado por assistir, curta e se inscreva no canal.